Se amar é ser emocionado, então me deixa ser. Emocionado ou só encontrei quem me quer também? Devaneio, como abertura de devaneio. Bem-vindo ou bem-vinda ao Devaneio Podcast. Hoje a gente vai destrinchar sobre um tema que está corroendo as relações da atualidade, a demonização do emocionado. Pois é, parece que gostar de alguém virou crime. Se gostar virou crime, então me prenda, Brasil! Sou reincidente, inclusive. E de onde surgiu essa cultura de chamar alguém de emocionado? Hoje em dia parece que qualquer demonstração de afeto vira vergonha. Primeiramente, porque devaneio também é cultura. A palavra emoção, ela vem do latim, emotione, que significa movimento, comoção, ato de mover. Inicialmente, do francês do século XVI, emotion. A pronúncia deve estar uma merda, mas eu estou tentando, estou fazendo o meu melhor aqui. E ela referia à agitação popular ou desordem. E aí, com o tempo, ela passou a denotar a agitação da mente ou do espírito. E aí, essa cultura do desdém emocional. Na sociedade que a gente vive, especialmente nas redes sociais, que estão muito presentes no nosso dia a dia, porque agora a gente tem basicamente um computador super poderoso nas nossas mãos, em todo lugar. Onde a gente vai, as redes sociais estão conosco na maioria das vezes. Expressar os sentimentos profundos ou demonstrar afeto, principalmente intenso, é muitas vezes visto com desconfiança e comumente ridicularizado. Eu tenho certeza que você viu uma trend, um vídeo de alguém falando sobre ser emocionado e tem uma pessoa ou outra que nadam contra essa corrente. Eu tô aqui pra ser essa pessoa, inclusive. Ser chamado de emocionado acabou se tornando um xingamento. Então, sugerindo que a pessoa é ingênua, é carente, e as plataformas digitais acabam influenciando nisso porque elas amplificaram essa visão de demonstrar interesse ou carinho de forma aberta, pode ser interpretado como carência ou como desespero, até. Muitas pessoas acabam reprimindo essas emoções para evitar os julgamentos. Em muitas culturas, especialmente entre os homens, a gente sabe que tem uma questão entre os homens de, até no grupo deles, eles não se emocionarem tanto. No caso, eu tô usando emocionar aqui, mas o que eu quero dizer é não se expressarem entre si, entre o próprio grupo, conversar, mas esse vai ser um papo para um outro episódio. Especialmente nesse grupo dos homens, expressar as emoções é associado à fraqueza. Não só associado à fraqueza, como quando isso acontece, geralmente esses homens são chamados de mulherzinha. Ou seja, além de associar, expressar as emoções com a fraqueza, é associado ao comportamento feminino, trazendo a alusão de que ser mulher é ser fraca. E aí isso vai contribuir para a estigmação de comportamentos considerados emocionados. Vai reforçar essa ideia de que demonstrar sentimento é algo negativo. Quando foi que demonstrar carinho virou motivo de piada e por que a gente sente vergonha de sentir? Mas será que o problema é quem sente ou quem não sabe receber? Eu particularmente não acho que existam pessoas emocionadas. Eu acho que existe gente que só não encontrou quem tá na mesma frequência. Quando acontece a reciprocidade, ninguém acha o outro emocionado. A gente acha fofo, a gente acha romântico, a gente acha perfeito. Apesar de não existir nada perfeito. Quando a gente gosta, a gente não acha exagerado. Isso que soa como muito é porque o outro tá oferecendo pouco. Eu, pessoalmente, acho que não tem errado nessa história. Eu acho que é basicamente o que eu abordei antes. É só questão de essas duas pessoas se encontrarem numa fase da vida diferente, procurando coisas diferentes, ou de fato, às vezes, a pessoa que chama a outra de emocionado pode estar, na real, se protegendo, fingindo desinteresse para não se machucar. Ou simplesmente não gosta daquele grude todo. Ou ainda mais, vou além, tem a questão de a gente ter uma cultura
de pegação, de relacionamento casual, trazer ao imaginário das pessoas de que, uma expressão que eu vou usar aqui que eu ouvi uma colega falando, é um pente rala. Vou dar um exemplo, acho melhor. Vou dar nomes aos bois. John e Catarina. John vai ficar com Catarina, e o John já deixou claro desde o início que ele não quer. É um relacionamento, então eles vão ter uma relação casual. E a Catarina falou que ok. Só que John é uma pessoa que leva Catarina para jantares. Não só Catarina, as pessoas com quem ele sai. Leva a Catarina para jantares, mesmo que eles fiquem casualmente. Tem paciência de aguardar o tempo de Catarina. É carinhoso, dá beijinho na testa, abraça, fala que gosta muito dela. E é verdade, tudo isso. Ele realmente gosta muito dela, enfim. Só que, e falou para ela, deixou claro desde o início que não queria um relacionamento sério. Só que a Catarina diz que ele tá confundindo ela, porque ele falou que não quer relacionamento sério, mas ele age desse jeito. Do tipo, eles têm um relacionamento casual, eles saem, ela vai pra casa dele, mas eles ainda assim, de vez em quando, saem em público pra jantar ou pra ir num cinema, enfim. E ela acha que ele tá agindo de forma diferente do que ele falou. E por isso ela acaba, apesar de no início ter concordado de que não queria namorar, que tava tudo bem ter algo casual, ela acaba entrando nisso de isso aqui tá parecendo que tá encaminhando para um namoro. Porém, mais de uma vez, vale lembrar, ele falou que não queria nada sério, não foi só uma vez. E de uma forma bem tranquila, do tipo, olha, o que você quer, porque o que eu quero é isso aqui, tudo bem por você? E essa conversa rolou algumas outras vezes em conversas naturais. O que eu acho sobre isso é, as pessoas, elas ligam uma coisa diretamente à outra. E que coisa e que outra são essas? Ligam o carinho ao namoro. Elas acham que são coisas diretamente relacionadas, tal qual a casualidade com a falta de afeto. Às vezes até a frieza, enfim, elas ligam a casualidade basicamente a algo carnal. Quando não precisa ser assim. Pelo menos na minha concepção. Então, quando alguém fala que quer algo casual, mas ela demonstra carinho por você, ela te dá beijinho na testa, ela entende os seus momentos, e muitas vezes quando vocês estão juntos, inclusive conversam de coisas mais profundas e sobre a vida de vocês, sobre coisas sérias, sobre carreira, sobre família, acaba confundindo a cabeça dessa pessoa, porque ela acha que a casualidade é, como falei a expressão que minha colega dizia, um pente e rala. Eu tô editando o episódio agora e eu queria colocar uns adendos. Quando eu falo sobre a casualidade, eu não tô dizendo que você tem que fazer desse jeito, que eu acho que o certo é desse jeito, é ser casual e ainda assim ter uma relação de amizade com a pessoa que você está se relacionando. Eu gosto que seja assim. Se você não quer, se você só quer ter aquele contato rápido com a pessoa e acabou, tudo bem, a vida é sua, você faz o que você quiser, de verdade. E aí, também queria falar que quando eu tô falando sobre as pessoas relacionarem a casualidade com essa falta de afeto, enfim, com essa coisa mais fria, e o namoro com carinho, eu tô querendo dizer que as pessoas, no caso, me referindo às pessoas que se referem à casualidade como apenas desta forma, entendeu? Estritamente assim, tipo, ser casual é desse jeito, é sem carinho e nananã e pipipipopopó. E aí antes, quando eu falei, por exemplo, sobre conversar sobre família, sobre ter coisas mais profundas, nananã, não estou falando de constituir família com essa pessoa, justamente por ser casual, não é esse o ponto. Tô falando sobre vocês conversarem, tipo, cara, sei lá, tá acontecendo, já aconteceu de eu estar casualmente com uma pessoa e ela tá passando por um problema familiar. E aí, bom, eu gostava daquela pessoa, me preocupava. A gente já tinha combinado que a gente não ia
se relacionar, ter nada mais sério, porque não era o objetivo de nenhum dos dois naquele momento, enfim, a gente achava que... Bom, eu acho que o ponto do casual é isso, é você não ter toda a responsabilidade de um relacionamento e de ter uma pessoa pra acrescentar de fato na sua vida, e que você vai ter que doar muito do seu tempo, etc, etc, etc. Tô resumindo muito, mas enfim. Mas apesar disso, é uma pessoa que eu gosto, e é disso que eu tô falando, sabe? Sobre a gente poder ter essa relação de amizade mesmo sendo algo casual. E neste caso, eu tendo essa relação de amizade com essa pessoa e notando que ele tava parecendo um pouco mais preocupado do que o habitual, perguntei. É isto, adendo feito, 2 minutos, quase 3 de adendo, mas acho importante. Daí, muitas vezes, ou a outra pessoa sai como emocionada, assim como a gente tá abordando, ou ela sai como, meu Deus, ela está confundindo a minha cabeça, porque como assim ela quer algo casual e ela tá me oferecendo isso? E aí, essa pessoa muitas vezes fica chateada, a pessoa que tá dizendo que é outra emocionada, porque ela fala, meu Deus, olha só, ele estava demonstrando todos os sinais de que quer namorar, e aí no fim não me namorou, ele estava me enrolando, mas no fim das contas nunca foi uma enrolação, porque desde o início foi deixado claro que era só uma relação casual. A gente tá vivendo numa geração que tem medo de demonstrar porque acha que quem demonstra perde. Na verdade, eu falo que a gente tá vivendo numa geração que tem medo de demonstrar, porque acha que quem demonstra perde, na nossa geração, mas eu não posso dizer com certeza. Eu acho, inclusive, uma coisa assim que eu tenho, é que tem coisas que mudam, sim, conforme as gerações, mas tem coisas que a gente tem a falsa sensação de que mudaram, porque a gente tem as redes sociais para amplificar tudo isso. Então... não quer dizer que a geração atual tem medo e que a geração antiga não tinha, mas só que a geração atual tem medo e que ela fala sobre isso. E com as redes sociais nas nossas mãos, qualquer pessoa pode pegar o telefone, gravar e falar sobre os seus sentimentos e falar que tá com medo de demonstrar, enfim. Eu acho que a gente, inclusive, aqui é uma outra coisa que veio à minha cabeça. A gente muitas vezes também fica com medo de demonstrar por conta da rejeição, né? A gente não quer ser rejeitado, por mais que rejeitar não seja uma vergonha, a gente se sente muitas vezes constrangido. Muitas vezes a gente acha que ninguém gosta da gente, que ninguém tá afim da gente, que, meu Deus, olha isso, eu não vou me relacionar porque ninguém gosta de mim, só que não é que ninguém gosta da gente, é que as pessoas que a gente gosta ou as pessoas que a gente quer que gostem da gente não gostam. E não é nem não gostar, é na verdade gostar neste sentido que você tá interessado, entendeu? Seja no sentido de amizade, ou seja num relacionamento amoroso. Nesse caso aqui a gente tá falando mais sobre o relacionamento amoroso. E aí é engraçado pensar sobre isso, porque tem milhares, primeiro, o mundo é enorme, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e obviamente tem diversas pessoas que acham diversas coisas sobre a gente bonito, acham a gente interessante, acham a gente legal, inteligente, engraçado. A gente só não fica sabendo, porque do mesmo jeito que a gente gosta dessas pessoas e não expressa, muita gente gosta da gente e não expressa também. Então o que a gente quer não é que pessoas gostem da gente, o que a gente quer é reciprocidade. E se a gente olhasse pra isso de outro jeito? Demonstrar não é fraqueza, é coragem, e eu realmente acredito que é coragem, porque eu, por exemplo, não consigo demonstrar tão bem pras pessoas. Muitas vezes, depois de um tempo, eu acabo me relacionando com as pessoas. Eu sou muito burocrática pra me relacionar com as pessoas no âmbito amoroso, mas depois eu acabo me envolvendo com alguém, e aí eu gosto muito de conversar, e eu pergunto, quando foi que você notou que eu tinha algum interesse? E a pessoa fala, na verdade, eu não notei. Ou então ela notou depois de um bom tempo, porque a gente se conheceu, a gente tava conversando, tava interagindo, e ela notou depois de um bom tempo no WhatsApp, depois de eu já, tipo assim, ok, estou me sentindo seguro aqui, agora talvez eu possa demonstrar algumas coisas, enfim. E eu digo demonstrar em 2 aspectos, tanto demonstrar o interesse, de realmente ir lá, bater um papo com a pessoa e quem sabe até dar em cima, jogar uma cantada, enfim, e demonstrar realmente já quando você tem alguma relação com aquela pessoa. Lembrando, gente, relação, seja quaisquer relações, sabe?
amizade, algo casual, não precisa ser um namoro, um casamento, sabe? É qualquer relação que você tem ali com a pessoa. Eu tenho certa dificuldade nessa demonstração, sabe? Até demonstração de carinho. Eu preciso de um tempo pra me soltar. Então, ficar de abraço, de beijinho, pra mim, eu preciso de um tempo pra me soltar em diversos aspectos. É complicado pra mim e, inclusive, assim, principalmente em público, né? Beijo em público pra mim é um terror. Eu tenho dificuldade, então eu olho com certa admiração quem consegue não se autopunir, autoflagelar e simplesmente ser feliz e beijar em público, por exemplo. Se expor emocionalmente é pra quem tem peito. E o frio, o neutro, o indiferente, eu acho que a gente tá só, quando a gente age desse jeito, tá só fugindo de nós mesmos. Eu posso estar apontando o dedo e você ouvir e discordar. Nossa, não, eu não estou fugindo de mim mesmo. Eu sou frio, eu sou neutro, eu sou indiferente. Claro, você pode discordar, enfim, eu não tenho nenhuma verdade absoluta. Eu falo isso das minhas percepções e inclusive das minhas vivências. E, novamente, usando a palavra inclusive, meu Deus, que repetição, citei pra você agora há pouco sobre isso. Eu tô fugindo de mim, eu tenho um pouco de medo, então eu muitas vezes acabo sendo neutra em algumas situações. Sabe aquele medo de... não sei, medo do julgamento dos outros, que no final das contas é só o seu próprio julgamento já agindo sobre você. E medo também de você demonstrar alguma coisa e a pessoa não sentir o mesmo, ou até sentir o mesmo, mas não sentir na mesma intensidade. Então eu vou dar um outro exemplo pessoal meu, que é quando eu comecei a namorar, no começo do relacionamento, a minha mãe brigava comigo. Quando, por exemplo, estávamos eu e o meu até então namorado na cozinha fazendo algo. Tipo, a gente tá cozinhando, a gente tá pegando um prato no armário, tá fazendo alguma coisa, tá, sei lá, sentado ali na mesa assistindo alguma série. E aí ela brigava comigo, porque aí eu tava lá pegando os ingredientes, fazendo alguma coisa, e ele vinha, me abraçava, me dava beijinho na testa, no nariz, e eu ficava parada, igual um tijolo, tal qual uma estátua. E ela brigava, tipo, meu Deus, Eduarda, o menino tá aí, sendo todo carinhoso. Claro, me constrangia muito, eu não tô falando que o que ela fez é certo. Mas isso é outra questão, mas assim, isso me marcou muito de ela falar, sabe, meu Deus, Eduarda, o menino tá aí cheio de carinho, cheio de amores pra você, e você fica parada, travada, igual um poste. E é isso, eu já namorava com ele, mas eu ainda tinha muitas coisas que me prendiam. Eu entrei nesse relacionamento assim, tiveram coisas no relacionamento, mas aí, enfim, não é assunto pra isso, mas tiveram coisas no meu relacionamento e que, enfim, depois eu terminei, mas elas reforçaram isso, sabe? De eu ficar travada e principalmente dessa exposição de carinho público. Mas depois de um tempo, isso melhorou muito. E eu acho que no começo era muito disso, era um aprendizado e um pouco desse medo de, não sei, de me entregar, enfim. E eu acho que a questão de quem julga o outro emocionado é muito disso também, sabe? De um certo medo, de uma autoproteção. Aí, novamente, enfim, depois de um tempo de relacionamento, eu me senti muito mais confortável, e aí fluiu tudo bem nessa questão de carinho, fiquei super, super carinhosa e, como muitas pessoas vão julgar, emocionada, éramos dois emocionados, mas enfim, tudo bem. Só que isso me traz de volta pra uma coisa que eu já tinha pensado, sabe? Uma outra reflexão, que é muito triste viver na lógica do gostar menos ganha. Só que é muito doloroso e até minha voz fica embargada porque, enfim, me dá um pouquinho de vontade de chorar, me emociona. É muito, 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 muito triste também viver na lógica do eu gosto mais e a outra pessoa gosta menos. Não sei nem mais o que acrescentar aqui, na verdade. Vou beber uma água e já volto. Eu acho que voltando aqui pra isso de ser triste viver na lógica de quem gosta mais. Porque a gente sempre acha que a gente tá perdendo, não por ser uma competição, mas porque você tá agindo como você tá se entregando, você tá amando e a outra pessoa age de forma indiferente.
E aí, eu acho que talvez isso, inclusive, traga algumas pessoas pra esse poço de indiferença. Talvez elas já estejam tão calejadas de se entregar que eu tô tentando imaginar a cabeça dessas pessoas. Eu realmente não sei, porque apesar de eu ser uma pessoa muito carinhosa, enfim, é aquilo que eu falei, eu tenho certa dificuldade pra me entregar pras pessoas, só que eu nunca deixei me calejar desse jeito de apontar o dedo pros outros e falar que os outros são emocionados e julgar aquilo justamente porque eu acho que a beleza da vida tá nisso, sabe? Em a gente amar, independente da relação, e a gente conseguir se entregar para outras pessoas. Mas eu acho que este ponto de apontar o outro como emocionado vem muito dessas pessoas que já se entregaram muito, que já se emocionaram muito, só que estiveram nesse lugar de, meu Deus, eu gosto muito mais e o outro gosta muito menos. E ele está ganhando. Então, talvez essa seja a visão dessas pessoas. Ou você já se entregou tanto, você já foi colocado como emocionado em outras relações que agora você tá querendo fazer o mesmo pra se proteger, pra apontar o outro e tirar o foco de você. Mas vale lembrar, quando a gente aponta o outro, tem 3 dedinhos apontando de volta pra você, hein? Então é isso. Talvez ninguém seja emocionado, talvez a gente só precise parar de romantizar quem não sabe receber amor e começar a valorizar quem tem coragem de demonstrar. Mas, novamente, tudo bem também se tiver alguém que demonstra muito emoção e você não tá no mesmo nível, você às vezes não tá no mesmo momento, mas aí eu acho que é uma questão de não ficar apontando o dedo pro outro e diminuir o outro por simplesmente ter coragem de demonstrar, porque eu, de verdade, acho muito corajoso. E se ser emocionado é feio, por favor, me deixa ser a mais cafona desse rolê, tá? Um beijo e até o próximo devaneio. Devaneio. No, 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 Devaneio.